Isso aconteceu quando eu tinha cerca de 12 anos. Minha mãe levou meus irmãos e eu para visitar a mãe dela na cidade natal dela, no México, durante as férias de verão. Assim que chegamos lá, nos disseram para não nos aproximar da casa da vizinha, coisas estranhas pareciam estar acontecendo lá. Aparentemente, a garota de 16 anos que morava em frente estava possuída. Minha avó realmente usou a expressão "tem o diabo dentro dela". Começou com a garota, se não lembro o nome dela, ouvindo alguém sussurrar, então ela afirmava poder ouvir passos que a seguiam por toda parte. Ela parou de comer, dormir e todas as manhãs encontrava arranhões e hematomas por todo o corpo. O padre foi chamado e ele abençoou a casa várias vezes, mas não parecia parar. Os pais dela tiveram que enviar os outros filhos para ficarem com os avós porque estavam com muito medo de ficar na casa com ela, já que ela estava começando a ter episódios violentos e maníacos. Algumas pessoas na cidade diziam que, ao passarem por aquela casa, se sentiam inquietas e algumas até afirmavam ter visto sombras e ouvido barulhos estranhos. Meus primos tinham medo de passar por lá e preferiam ir para o lado oposto e dar a volta no quarteirão só para chegar a uma loja que ficava a 2 casas depois daquela casa. A propósito, essa casa ficava em frente à casa da minha avó e 2 casas à esquerda, 2 casas à esquerda da casa que ficava bem em frente. Espero que isso faça sentido. Não vou mentir, eu também estava com medo, mas também tinha essa curiosidade mórbida. Toda vez que tínhamos que sair da casa da minha avó, olhava naquela direção e ficava encarando, não sei realmente o que eu esperava ver. Certa manhã, acordei com os adultos falando sobre o que tinha acontecido durante a noite na casa em frente. Aparentemente, uma grande mancha apareceu durante a noite em uma das paredes. Uma mancha que parecia muito com sangue. Eles lavaram a mancha com água e sabão e pintaram onde a mancha estava. Naquela tarde, a mancha estava lá novamente. Eles foram buscar o padre e mais uma vez limparam a mancha e rezaram enquanto o padre abençoava a casa e jogava água benta na parede. Pela manhã, a mancha estava de volta. A notícia se espalhou pela cidade e as pessoas se reuniram e formaram grupos de oração. Parecia que estavam rezando sem parar. Um grupo de pessoas saía e outros apareciam. Todos carregando terços. Meus primos, irmãos e eu estávamos sob ordens estritas para não nos aproximarmos daquela casa, ou minha avó achava que também poderíamos ser possuídos ou que algo poderia nos seguir para casa. Claro que, sendo crianças, decidimos que queríamos ir ver essa mancha de sangue na parede. Então lá fomos nós, nos escondendo atrás de outras pessoas para que nossa avó e mães não nos vissem. Havia muitas pessoas e nem todos cabiam dentro da casa, ou tinham medo de entrar. Havia muitas pessoas do lado de fora da entrada. Conforme nos aproximávamos, ouvíamos uma garota gritando como se estivesse com dor, também ouvíamos rosnados, mas não tenho certeza se a garota também estava fazendo esses ruídos. Todos ali estavam rezando o terço em uníssono, mas dava para ouvir a voz da garota chorando e pedindo ajuda. Depois ela começava a gritar, berrar e você ouvia rosnados. Nesse ponto, meus primos, meu irmão e minha irmã já estavam voltando com medo. Minha irmã segurou meu braço e tentou me puxar de volta, mas eu precisava ver por mim mesmo quem estava fazendo esses barulhos. Abri caminho até dentro da casa e o que vi em seguida nunca esquecerei. Vi uma garota amarrada com cordas em um corrimão da casa. Ela parecia quase só pele e ossos, não sei o que eu estava esperando ver, mas isso me chocou e eu respirei fundo. Por um segundo, parecia que ela tinha me ouvido e virado na minha direção, eu juro que ela estava me encarando e sorriu. Fiquei paralisado no lugar, incapaz de me mexer.
Então senti alguém me puxando de volta com tanta força que quase perdi o equilíbrio. Era minha avó que estava me arrastando para fora de lá. Acho que nunca a vi tão brava, ela estava furiosa. Como de costume, eu estava em grande encrenca por desobedecer, mas dessa vez eu realmente me arrependi. Estava com tanto medo e continuava vendo o rosto e o sorriso da garota na minha cabeça toda vez que fechava os olhos. Eu tinha certeza de que ela ia se soltar e vir atrás de mim. Dias depois, voltamos para casa nos Estados Unidos. A última notícia que ouvi foi de que a garota tinha melhorado. Ninguém tem certeza se o padre indo lá e abençoando a casa todos os dias ou as pessoas da cidade rezando sem parar é o que ajudou, mas dizem que uma bruxa, Sbrujo, também foi convocada. Ele acreditava que isso não era uma possessão demoníaca, mas sim um caso muito forte de bruxaria, magia negra. Aparentemente, isso foi feito com ela por inveja. Ela era muito bonita e chamou a atenção do homem errado. Depois que ela melhorou, foi mandada para morar com parentes nos Estados Unidos. Não sei exatamente o que estava errado com ela e como ela melhorou. Tudo o que tenho certeza é que vi com meus próprios olhos, vi a condição em que ela estava e ouvi os ruídos mais terríveis saírem dela, como nunca ouvi antes. Muitos anos se passaram, mas isso é algo muito claro na minha memória. Ainda me lembro daquele rosto e daquele sorriso e isso ainda me assusta até hoje. Há alguns anos, mudei-me para um apartamento de um quarto em Melbourne, Austrália. Era a primeira vez que morava sozinho. O prédio do apartamento havia sido construído na década de 1930. Eu estava lá há alguns meses quando voltei do trabalho um dia e entrei no banheiro. Vi algo estranho. A placa de madeira cobrindo um buraco no teto que levava a um pequeno sótão estava quebrada em 2 pedaços no chão. Examinei os pedaços quebrados. A placa tinha cerca de 1 polegada de espessura e teria exigido uma força incrível para quebrá-la. Pensei que o proprietário havia enviado alguém para trabalhar no sótão. Fiquei petrificado de medo. Pensei, com certeza tem alguém lá em cima. Enviei por e-mail fotos para o proprietário perguntando se alguém havia estado lá, com um tom de irritação, já que ela não me avisou. A resposta dela dizia: por favor, me ligue assim que puder. Liguei, e ela explicou que seus 2 últimos inquilinos disseram que a mesma coisa aconteceu. Ela prometeu substituir a placa, e ela fez. Um mês depois, acordei uma noite por volta das 4 da manhã. Eu estava cheio de arrepios, parecia que alguém estava passando as mãos em mim. Estava tudo em silêncio, mas então ouvi um som vindo de cima da minha cama. Era um som de arrastar, como alguém puxando um saco de batatas. Fiquei petrificado de medo. Pensei, com certeza tem alguém lá em cima. Não havia como um animal fazer aquele som. Depois de 5 minutos, consegui reunir coragem para acender a luz e ir até o banheiro. Estava armado com um taco de cricket. Quando olhei, vi que a nova placa cobrindo o buraco estava quebrada em 2. Senti-me enjoado. O som de arrastar havia parado. Mas ouvi algo mais, sussurros. O som era claro e vinha do sótão. Parecia vozes de crianças, e eu conseguia ouvir uma frase sendo repetida várias vezes: é a sua vez. É a sua vez. Acendi todas as luzes do apartamento para tentar fazer as coisas parecerem normais. Eram 5 da manhã e estava escuro lá fora. Assisti TV para tentar relaxar. Então um fusível queimou. Meu periquito, Dexter,
que eu mantinha na cozinha, geralmente nunca fazia barulho à noite, mas começou a piar como se estivesse sendo estrangulado. Eu nunca o tinha ouvido fazer esses tipos de barulhos, ele estava gritando. Peguei minhas chaves do carro, corri para fora, sentei no meu carro e esperei até o sol nascer. Quando vi pessoas passeando com seus cachorros, isso me confortou o suficiente para voltar. A porta da frente estava aberta, mas pensei que não a tivesse fechado quando saí correndo. Fui até a cozinha para verificar Dexter, e ele não estava na gaiola. Senti-me enjoado novamente. Todas as minhas janelas estavam fechadas, então procurei por toda parte dentro de casa. Quando fui até o banheiro, ouvi um barulho de splash. Dexter estava meio afogado no vaso sanitário. Tirei ele de lá, lavei-o e o sequei. Estava tão confuso. Às 8 da manhã, liguei para o proprietário e dei a ela uma versão suavizada da noite. Oh, uau! Você também ouviu os sussurros, ela disse. Fiquei naquele apartamento por mais de 18 meses. Ouvi os sussurros em algumas ocasiões, e 2 vezes a placa cobrindo o buraco no teto se moveu. Embora eu viva em outro lugar, o proprietário ligou recentemente. Ela disse que seus novos inquilinos imploraram para falar comigo sobre algumas das coisas que aconteceram lá. Esquece, agora é problema deles. Isso aconteceu quando eu tinha 15 anos. Eu estava cuidando da casa da minha avó em um fim de semana enquanto ela ia para a Flórida com algumas amigas da igreja. Eu estava dormindo no quarto de hóspedes ao lado do quarto dela. O quarto de hóspedes sempre tinha 2 camas de solteiro, onde meu irmão e eu dormiríamos quando tivéssemos pernoites na casa dela. Eu peguei a cama ao lado da janela, mas antes de me deitar, verifiquei todas as portas, certificando-me de que estavam trancadas. Quando finalmente me deitei, era cedo e eu não consegui dormir de imediato. Não havia muito o que fazer na casa da minha avó. Eu estava apenas no celular por 1 ou 2 horas, assistindo vídeos, mandando mensagens para as pessoas, o que fosse. Foi quando comecei a ouvir uma voz do lado de fora. Parecia a voz de uma mulher dizendo olá. Saí do quarto e me aproximei devagar da porta da frente, movendo-me devagar porque estava tentando ouvir. Olá. Era a voz de uma mulher apenas dizendo olá, a cada 10 segundos. Conforme me aproximava da porta da frente, percebi que era de lá que parecia vir. A porta da minha avó não tinha óleo mágico, mas as janelas na sala de jantar ofereciam uma visão clara do alpendre da frente. Então fui até aquela janela para tentar ver quem estava lá fora. Tentei espiar entre as persianas de plástico sem chamar atenção, mas acho que não fiz um bom trabalho. Porque quando olhei, vi uma mulher na soleira da porta da minha avó e ela estava olhando diretamente para mim, como se soubesse que eu estaria olhando através daquelas persianas. Mais uma vez, ela disse olá com um sorriso bizarro no rosto. Essa mulher era mais velha, mas não a imagine como uma senhorinha inocente. Ela parecia ter uns 50 ou 60 anos, e algo em seu rosto me deu arrepios. Eu me afastei da janela e pensei que talvez fosse uma das amigas da minha avó. Era meia-noite, porém. Por que alguém viria à porta tão tarde? E por que ela não bateria ou tocaria a campainha? Por que ela estava apenas parada lá fora dizendo olá? Uma e outra vez. Eu estava genuinamente perturbado. Voltei para o quarto de hóspedes e fechei a porta. Agora, com a porta fechada em vez de antes, eu não podia mais ouvir aquela mulher. Talvez fosse ruim, ou ela apenas decidirá sair.
Comecei a enviar mensagens para todos sobre isso, de minhas irmãs, meus amigos, contando como foi bizarro. Mas um bom tempo passou em silêncio e eu estava começando a me acalmar. Minhas irmãs estavam me dizendo para ligar para a vovó, mas havia 0% de chance de ela estar acordada e ela mal conferia o celular. De qualquer forma, assim como isso, algo quebrou o silêncio. Um barulho na janela. Não um batido ou batida, mas um barulho. Senti uma dor intensa na região do peito enquanto meu corpo entrava no modo de luta ou fuga. Pouco depois que o barulho parou, ouvi aquela voz familiar dizer olá. Com aquele impulso de adrenalina, acho que tive a confiança extra para pegar as persianas e empurrá-las para cima. Lá estava eu, cara a cara com essa horrível senhora mais velha com apenas uma fina camada de vidro entre nós. Eu gritei para ela, com aquele sorriso nojento no rosto, chamando a polícia. Fechei as persianas e corri para fora, para a sala de estar. Olhei ao redor da casa, depois subi correndo para me trancar no quarto de hóspedes lá em cima. Eu não queria realmente chamar a polícia. Não sei por que eu queria apenas esperar. Me enfiei na cama no quarto de hóspedes lá em cima e me enfiei debaixo das cobertas. Algumas horas depois, eu ainda estava acordado, e só então desci para olhar pelas janelas. Aquela velha esquisita parecia ter ido embora. Na manhã seguinte, liguei para minha avó e contei o que aconteceu. Ela começou a gritar ao telefone, claramente em pânico e angustiada. Ela me disse como alguns dias antes, ela estava sendo observada no supermercado por uma mulher cerca de 10 anos mais jovem que ela que só ficava sorrindo para ela sem motivo. Eu disse a ela para se acalmar. Eu não sabia exatamente se correlacionava os dois ou não, mas quando finalmente desligamos o telefone, tive que pensar um pouco. Minha avó tem 75 anos e perdeu um pouco do juízo, então tenho que levar algumas das coisas que ela diz com um grão de sal. Mas a forma como ela gritou ao telefone sobre a mulher na loja realmente me deu calafrios. E ainda me pergunto se poderia ter sido a mesma pessoa. Eu tinha 8 anos quando nos mudamos pela primeira vez para a casa na beira da floresta. Meus pais tinham suas dúvidas sobre comprar uma casa com um quintal cercado pela floresta, eles tinham preocupações sobre animais selvagens entrarem em nossos lixeiros ou machucarem nossos cachorros, e estavam preocupados que um de nós pudesse ir longe demais na floresta e se perder. Mas era barato, meu pai gostava do isolamento. Minha mãe adorava a casa em si, e meus irmãos e eu estávamos empolgados para brincar no quintal e explorar a floresta. Nosso primeiro sinal de que algo não estava certo foi que nossos cachorros estavam absolutamente aterrorizados pela floresta. Eles nunca iam para a floresta por qualquer motivo. Se um brinquedo com o qual estivessem brincando passasse da linha das árvores, eles se recusavam a buscá-lo. E quando um de nós entrava, eles ficavam ansiosos até que voltássemos. Às vezes, percebíamos os cachorros olhando para um ponto na floresta com evidente aflição, às vezes rosnando ou latindo, mas nunca conseguíamos ver nada lá. Meu irmão uma vez carregou um dos cachorros para dentro das árvores para mostrar a ela que não havia nada assustador ali, mas ela se esquivou de sua pegada e correu para dentro de casa em pânico. Se estávamos no quintal quando estava escurecendo, às vezes ouvíamos ruídos como se alguém estivesse caminhando pela floresta, galhos sendo pisados, ramos sendo empurrados. Se chamássemos, não havia resposta, mas se brilhássemos uma lanterna ao redor, ocasionalmente pegaríamos um vislumbre por apenas um segundo de algo que poderíamos jurar que parecia uma pessoa caminhando na escuridão. Meus pais rapidamente nos proibiram de entrar na floresta depois de escurecer,
e mesmo durante o dia não nos era permitido sair da vista da casa. A janela do quarto da minha irmã dava para o quintal e para a floresta além, e ela se lembra de olhar para fora de sua janela uma noite e ver uma figura sombria parada bem na borda do quintal. Ela diz que havia algo errado com ela. Como se não estivesse exatamente em pé no chão, e era um pouco alta demais para ser uma pessoa, e estava meio distorcida. E ela estava convencida de que estava olhando para ela. Ela chamou nosso pai, dizendo que havia um homem no quintal olhando pela janela, e quando ele saiu correndo para espantar quem quer que fosse, ela continuou a observar a figura. Ela não se afastou, mas quando a luz da lanterna de nosso pai passou por cima dela, ela simplesmente não estava mais lá. Regularmente ouvíamos batidas na porta dos fundos à noite, sem ninguém lá. Nossos pais achavam que eram adolescentes fazendo travessuras, e pararam de se incomodar até uma noite chuvosa, quando as batidas eram persistentes e agitadas. Minha mãe apontou que poderia haver alguém precisando de abrigo da forte chuva lá fora, mas quando ela abriu a porta, não apenas não havia ninguém lá, mas não havia pegadas molhadas no alpendre. As batidas continuaram o tempo todo que moramos lá, aconteciam várias vezes em questão de semanas, depois paravam por meses, depois recomeçavam. Meus pais eventualmente instalaram uma câmera de segurança, e nunca havia ninguém na porta. A câmera não foi completamente inútil, no entanto. Cerca de 3 anos depois de morarmos lá, meu irmão começou a ter terrores noturnos e sonambulismo. Quando ele ia sonâmbulo, ele sempre saía pela porta dos fundos e começava a caminhar em direção à floresta. Minha mãe, sendo uma pessoa de sono leve, ouvia a porta abrir, e corria para pegá-lo antes que ele chegasse à floresta. Depois da 3ª ou 4ª vez que isso aconteceu, meu irmão pediu para ver as imagens da câmera, porque queria ver como ele parecia quando estava sonâmbulo, eu acho que pensando que seria engraçado. As imagens mostravam ele saindo para o alpendre, depois pausando como se estivesse ouvindo algo, e balançando a cabeça, depois caminhando relutantemente como se estivesse sendo puxado ou guiado à força por algo. Uma noite meu pai estava no quintal, e ele ouviu minha irmã chamando por ele da floresta, aparentemente em aflição. Pensando que ela tinha ido explorar a floresta e caído e se machucado, ele correu para lá e começou a chamá-la, mas logo percebeu que estava escuro demais para vê-la, e ele não conseguia determinar de onde vinha a voz. Ele disse para ela esperar onde estava enquanto pegava uma lanterna. Quando ele correu de volta para dentro de casa para pegar a lanterna, viu minha irmã lá dentro, segura e completamente despreocupada. Na época, meu pai não havia nos contado sobre ouvir a voz de minha irmã na floresta, então quando ouvi a voz de minha mãe vindo da floresta meses depois enquanto estava fora com os cachorros uma noite, eu não questionei, apesar de ter visto minha mãe dentro de casa recentemente e não ter notado ela passar por mim. Minha mãe estava me chamando, dizendo que tinha prendido seu suéter em alguns galhos e precisava que eu entrasse para ajudá-la. Conforme eu entrava, os cachorros começaram a latir, alertando meu pai, que me viu pela janela vagando pela floresta. Ele saiu para fora e me chamou, e eu disse que estava apenas ajudando a mamãe. Ele gritou de volta que a mamãe estava dentro de casa e eu precisava correr de volta para casa o mais rápido que podia, o que fiz. Depois disso, meus pais construíram uma cerca ao redor do quintal e começaram a procurar um novo lugar. No período entre a construção da cerca e nossa mudança, a situação piorou muito. Ouvíamos batidas na porta com mais regularidade, assim como batidas nas janelas, como se alguém estivesse andando ao redor da casa e tentando todas as janelas. Muitas vezes ouvíamos sons de arranhões e raspagem na cerca, e vozes além dela. Os terrores noturnos do meu irmão ficaram mais frequentes, e uma noite minha mãe não ouviu a porta se abrir quando ele estava sonâmbulo, e ele acordou em pé na cerca,
olhando para a floresta, com os cachorros latindo para ele. A última manhã que passamos lá, menos de 4 anos depois de nos mudarmos, acordamos para encontrar a porta dos fundos totalmente aberta, e as imagens da câmera de segurança mostravam ela se abrindo lentamente por conta própria. Desde que nos mudamos, o sonambulismo do meu irmão parou, embora ele ainda tenha terrores noturnos e sofra de ansiedade bastante severa. Algumas noites atrás, ele me ligou do nada, e depois de um pouco de conversa fiada ele me perguntou se eu achava que a porta sendo aberta naquela última noite significa que o que quer que estivesse lá fora finalmente entrou. Ele estava tentando fazer piada com isso, dizendo que estava entrando no espírito do Halloween, brincando sobre como talvez todos nós deveríamos ser exorcizados só para garantir que algo não tenha se prendido a nós todos aqueles anos atrás. Mas eu acho que ele está profundamente perturbado por tudo o que aconteceu. Eu sei que ainda estou um pouco, ainda fico nervoso ao redor de áreas arborizadas escuras. Eu não sei o que acho que estava lá fora, na floresta atrás de nossa casa à noite. Mas tenho a sensação de que, se tivesse a chance, teria nos engolido inteiros. Fui em um encontro pelo Tinder há alguns anos. Tudo começou relativamente normal. Nos encontramos em um bom restaurante no centro da cidade para jantar. Ela era ainda mais bonita pessoalmente e a conversa fluía. No entanto, não demorou muito para eu perceber que ela era uma pessoa super reservada. Por exemplo, ela não queria me dizer seu sobrenome, onde trabalhava, ou falar sobre sua família. Ela deixou claro que estava se protegendo, e honestamente, eu não a culpo. Deixei isso de lado e o encontro continuou. Ela se interessou muito pelo fato de eu estar no seminário estudando para ser pastor. Isso foi bom porque geralmente, isso é um problema para a maioria das mulheres, pelo menos na minha experiência. No final da nossa refeição, ela me confessou algo. Eu tenho algo para te contar, ela disse, mas por favor, não ache que estou louca. Me preparei para o que ela ia dizer. Ela explicou que havia se mudado recentemente para um novo apartamento. Ela morava sozinha, o que também era algo novo. Embora não conseguisse identificar, ela estava convencida de que havia a presença de algo sinistro e paranormal em seu apartamento. Ela mal havia dormido desde que se mudou porque estava atormentada por pesadelos constantes e ocorrências estranhas. Eu podia ver o medo e o cansaço em seus olhos. Ela parecia muito sincera. Posso dizer que você é um cara legal, ela disse. Ela elaborou que eu parecia confiável e tinha uma presença calmante. Eu sei como isso soa, mas você por favor poderia vir para casa comigo hoje à noite? Honestamente, estou apenas com medo de voltar lá sozinha. Fiquei realmente surpreso com isso. Não é todo dia que me pedem para passar a noite com uma mulher bonita que acabei de conhecer. Eu imaginei que ela estava ou dizendo a verdade ou escolheu uma maneira muito estranha de iniciar um relacionamento. De qualquer forma, a noite seria interessante. Conversamos um pouco mais e concordei em passar a noite com ela. A segui até sua casa e, quando entrei em seu apartamento, fui imediatamente atingido por mais vibrações. Havia apenas algo sinistro naquele lugar. Eu não queria assustá-la, então mantive esses sentimentos para mim mesmo. Disse uma rápida oração e a segui até um quarto. Ficamos lá por um tempo e depois ela adormeceu. Parecia que ela não tinha dormido por muito tempo. Fiquei apenas sentado por um tempo na escuridão silenciosa, perdido em pensamentos. Algum tempo depois, ouvi claramente alguém andando pelo corredor do lado de fora do quarto.
A porta estava fechada, no entanto, então eu não conseguia ver nada. Eu estava definitivamente assustado, mas minha curiosidade falou mais alto, então fui investigar. Lentamente, abri a porta. Olhei para a esquerda, depois para a direita. Nada. Desce as escadas para verificar o resto do apartamento. Nada. Voltei lá em cima para verificar o banheiro e o quarto de hóspedes. Nada. Quando saí do quarto de hóspedes, que ficava bem em frente ao quarto da minha companheira, olhei para a esquerda e para a direita novamente. No final do corredor, vi uma figura negra e humanoide parada lá perfeitamente imóvel. Era quase como uma sombra, mas eu conseguia discernir que era uma figura tridimensional. Essa figura era grande de estatura ou não havia como ser minha companheira. Ela tinha talvez 1,55 metros no máximo. Corri de volta para o quarto da minha companheira. Para meu horror, ela não estava na cama onde a deixei. Chamei pelo nome dela, mas não houve resposta. Eu havia acabado de percorrer todo o apartamento, então realmente não fazia sentido para mim que ela não estivesse lá. A cama estava baixa ao chão, então ela não poderia estar embaixo dela. O armário estava aberto também, e estava cheio de caixas, então eu sabia que ela não estava lá também. A janela estava fechada firmemente, além de ser no segundo andar. Era como se ela tivesse desaparecido. Peguei minha carteira, chaves e celular e saí do apartamento apenas de cueca. A figura sombria tinha desaparecido. Pulei no meu carro e acelerei para longe. Nunca mais ouvi falar dela. Seu perfil do Tinder foi excluído no dia seguinte, e ela nunca respondeu a nenhuma das minhas mensagens. Até hoje, não faço ideia do que diabos aconteceu naquela noite. Também nunca mais voltei ao apartamento dela, principalmente porque sou péssimo com direções e ela morava na próxima cidade. Isso foi facilmente uma das coisas mais aterrorizantes e inexplicáveis que já vivenciei. Quando eu tinha 16 anos, meu amigo Shane, que era um grande palhaço, veio para relaxar no porão da nossa casa, como costumava fazer durante o verão. Lembro-me de que ele tinha uma garrafa de Coca-Cola na mão, e eu estava comendo Wendy's quando ele disse que deveríamos dar uma olhada no cemitério assustador do outro lado da cidade. Foi a pior ideia de todas, e até mesmo disse isso a ele. Ainda assim, não tínhamos aula no dia seguinte, e eu sabia exatamente de qual cemitério ele estava falando. Não sei se alguém deveria chamar aquilo de cemitério normal. Era um grande terreno com talvez 1000 lápides no máximo. A lápide tinha uma aparência muito arcaica, e toda vez que passávamos, não havia sinais de que alguém tivesse vindo visitar nos últimos 2 décadas. Era muito antigo. Foi fechado há 10 anos. O local provavelmente datava de séculos atrás, e tinha uma vibração super assustadora porque estava fechado por uma cerca de metal gótica, e estava cercado por bosques em 2 lados e algum prédio abandonado estava no centro. Tudo nisso dava arrepios. Muitas pessoas relataram avistamentos estranhos e sons estranhos vindos das sepulturas. Quase todo mundo na cidade tinha sua própria história pessoal sobre o lugar. Alguns deles eram claramente exagerados. 2 das melhores histórias que ouvi foram da minha família, do meu tio e da minha avó. Meu tio uma vez ouviu alguém gritando por socorro enquanto dirigia perto daquele lugar. Ele parou, saiu do carro e ouviu o grito novamente. Ele disse que vinha de dentro de uma das sepulturas perto da cerca. E ele saiu rapidamente.
Minha avó uma vez viu uma mulher vestida de branco acenando lentamente para ela. Também ouvimos muitos rumores sobre aquele lugar. Como algumas pessoas iriam lá às 3 da manhã para realizar rituais satânicos e outras coisas estranhas. Algumas pessoas relataram ter visto fumaça subindo de dentro do cemitério à meia-noite. Levou um pouco de persuasão, mas Shen conseguiu me convencer a querer conferir também. Eu sempre quis visitar aquele lugar depois de ouvir tantas histórias assustadoras, mas estava com muito medo de tentar. Antes disso, nunca tinha tido nenhuma experiência paranormal na minha vida e sempre quis ver algo louco, haha. Acordamos no dia seguinte às 4 da manhã e saímos às 4h30 antes que alguém percebesse o que estávamos planejando. Ironicamente, era um dia muito nublado, com nevoeiro. Acho que isso convenientemente adicionava ao clima. Shen estacionou seu Honda na lateral da estrada. Eu disse a ele para parar mais para frente para não ficar óbvio. Era uma estrada com pouco tráfego, então iria parecer meio suspeito. Ele parou alguns metros à frente, e saímos e cortamos pelos bosques para que qualquer tráfego potencial não nos visse entrando no enorme cemitério. A floresta estava cheia de neblina. Parecia uma cena de um filme de terror. Comecei a ter segundas intenções, mas já tínhamos chegado até aqui. Pular a cerca no bosque foi fácil. Era talvez uma cerca de 3 ou 4 pés de altura. Shen meio que tomou a dianteira nisso, já que era principalmente a empreitada dele. Finalmente chegamos ao cemitério. O lugar parecia tão assustador quanto sempre por causa do nevoeiro. Não podíamos ver muito longe. Ele me guiou pelo estranho terreno e olhamos as lápides arcaicas. Todas pareciam ser do século XIX. A escrita em algumas delas era ilegível naquele ponto. Eu sei que soa super clichê, mas não pude deixar de sentir que estava sendo observado constantemente. Comecei a olhar em volta para os bosques ao redor. Ficava assustado com as árvores. Pareciam pessoas na neblina. Minha mente estava me pregando peças. Eu estava preparado para um susto. Disse a Shen o quão assustador isso estava. Eu sei, ele respondeu, ainda com a sensação de estar sendo observado. Continuamos andando mais fundo no cemitério. Não vimos nada estranho. Meu medo começou a desaparecer. Talvez fosse apenas mais um lugar tranquilo e deprimente, pensei. Continuamos a andar e conseguimos ver o contorno de um enorme prédio abandonado. Havíamos chegado ao centro do cemitério. Assim que percebi isso, comecei a sentir um mau pressentimento. Meu peito parecia pesado. O medo encheu meu corpo sem motivo aparente, mas continuamos avançando. Shen queria olhar dentro do prédio e depois sair, ele me prometeu. Quanto mais perto chegávamos do prédio, mais doente me sentia. Quase senti vontade de desmaiar. Disse a ele para ir sozinho e ser rápido. Sentei ao lado de uma sepultura para recuperar o fôlego e ele continuou sozinho. Passaram-se alguns minutos desde que ele entrou. Eu estava começando a me sentir melhor e pensando em segui-lo lá dentro. Nem mesmo tinha me levantado completamente quando vi uma pessoa andando a apenas 6 sepulturas de distância. Congelei por um momento e rapidamente me escondi atrás de uma lápide. Olhei lentamente para ele. Ele definitivamente não era Shen. Ele era muito mais alto, usando um manto preto com capuz. Parecia ter uns 50 anos. Ele caminhou em direção a uma sepultura e parou ao pé dela, a poucos metros de onde eu estava. Ele estava de costas para mim. Ele estava falando. Não era inglês.
Era outra língua. Uma estranha. Como se estivesse falando em inglês, mas ao contrário. Soava extremamente assustador. Quem era esse cara? Talvez uma das pessoas envolvidas em um dos supostos rituais? O que ele fez em seguida me assustou muito. Ele tirou uma pá do nada e começou a cavar na sepultura enquanto gritava em sua língua estranha. Fiquei com medo e parei de olhar. Eu não sabia se essa pessoa nos faria mal se soubesse que estávamos aqui. Talvez estivesse armado. Fiquei com medo por Shan. Ele não sabia que havia um louco aqui fora. Queria sair daquele lugar maldito como um raio, mas não podia deixar Shan sozinho. Olhei desesperadamente para o prédio em ruínas enquanto os gritos loucos ficavam mais altos e mais estranhos. Como se estivesse tentando invocar algo ou lançar um feitiço. Apenas pensei que ele era mentalmente doente. Então vi Shan sair sorrateiramente do prédio. Ele ouviu os gritos. Ele me fez sinal para ir em sua direção. Nos encontramos cuidadosamente no meio do caminho, nos escondendo entre as sepulturas, e sem dizer uma palavra um ao outro, corremos como loucos. Os gritos desapareceram na neblina. Não dissemos nada até saltarmos a cerca e voltarmos para o carro. Shan parecia mais assustado do que eu. Ele basicamente deu partida antes que o carro tivesse a chance de começar totalmente. Depois de alguns segundos, ele finalmente conseguiu me contar o que tinha visto. Quando Shan estava dentro daquele prédio abandonado, ele encontrou um sigilo de Bafiflinet pintado no chão de madeira, que é basicamente o sinal de Satanás. Ao redor dele, havia um monte de bonecas estranhas com botões nos olhos. Ele viu salas cheias de bonecas estranhas e outros símbolos satânicos que estavam praticamente por toda parte. Ele não conseguiu ver mais nada no prédio porque ouviu os gritos. Contamos essa história para todo mundo e fomos repreendidos pelos nossos pais. Muitas pessoas pensaram que estávamos mentindo depois que um grupo de adultos, ao ouvir nossa história, foi investigar o prédio e o encontrou completamente vazio. Eles apenas encontraram algumas peças restantes de bonecas. Fiquei chocado. Shan nunca mais foi o mesmo depois que saiu do cemitério. Ele não agia mais como um bobão e destemido. Ele estava mais sério e calado agora. Acho que Shan viu algo lá dentro. Algo mais do que apenas bonecas e símbolos satânicos. Algo que ele ainda não me contou. Há cerca de 6 anos, mudei-me para um duplex que havia acabado de ser comprado pelos meus pais. Eu estava naquele lugar há alguns meses e tudo estava bem. Uma noite, coloquei minha filha de 2 anos na cama, tudo estava tranquilo por um tempo, então fiz o habitual e subi para verificar como ela estava. Ela estava dormindo tranquilamente no berço, mas quando saí do quarto e fui para o corredor, senti uma brisa passar por mim. Parecia que alguém tinha passado por mim e havia um cheiro muito forte de lavanda. Desci as escadas, atribuindo isso à minha imaginação. Cerca de 5 minutos depois, ouvi minha filha começar a falar, então subi as escadas e acendi a luz do quarto. Perguntei à minha filha com quem ela estava falando e ela apontou para algo do outro lado do quarto e disse que estava falando com a senhora. Isso aconteceu em várias ocasiões, e às vezes, no meio da noite, eu ouvia a minha filha conversando e rindo com alguém. Algumas manhãs eu ia para o quarto dela e ela tinha glitter no rosto. Nessa época, uma amiga minha veio nos visitar uma tarde. Quando ela saiu, deixou alguns cigarros na mesa de centro, pois eu tinha acabado de ficar sem eles. A acompanhei até o carro e entrei de volta.
Lembro-me de notar os cigarros na mesa e subi as escadas para o banheiro. Quando voltei, os cigarros haviam sumido. Não havia mais ninguém na casa naquele momento, meu parceiro ainda estava no trabalho e minha filha estava na casa dos meus pais. Olhei embaixo da mesa de centro e vi que o tapete por baixo tinha sido enrolado em um tubo. Desenrolei-o para encontrar os cigarros dentro. Obviamente, meus maus hábitos não foram apreciados. Em outra ocasião, eu e meu parceiro tínhamos acabado de subir para a cama, nossa filha estava dormindo e nosso gato estava enrolado na ponta da cama. De repente, ouvi o telefone começar a apitar como se tivesse sido deixado fora do gancho. Meu parceiro desceu para descobrir que era isso que tinha acontecido, mas nenhum de nós havia usado o telefone naquela noite. Além disso, era um daqueles telefones que estavam presos na parede, então não poderia ter sido derrubado do gancho, mas teria que ter sido levantado. Se eu ficasse no topo das escadas, sempre sentia alguém correndo para cima das escadas passando por mim e, do canto do olho, eu via uma figura, mas se olhasse diretamente para ela, nunca estava lá. Isso durou o primeiro ano que moramos no duplex. As coisas se acalmaram e por um tempo nada realmente aconteceu. Então, encontramos uma série de má sorte. Tive 7 abortos, incluindo a perda de um bebê quando estava grávida de 5 meses, e também perdi minha avó, com quem era muito próxima. Finalmente, no ano passado, dei à luz uma linda menina depois de uma gravidez extremamente difícil e preocupante. Passei os 2 últimos meses da minha gravidez na cama, incapaz de andar. Lembro-me de um dia de verão especialmente quente, eu estava na cama, meu parceiro no trabalho e minha filha na escola. Comecei a chorar de tanto aborrecimento. Tenho que ressaltar que tínhamos trocado de quartos com minha filha. De qualquer forma, notei no canto do quarto que algumas luzes começaram a aparecer. Pela primeira vez em 5 anos, senti o cheiro de lavanda e comecei a ouvir uma voz feminina. Embora não ouvisse a voz fisicamente, definitivamente estava na minha cabeça. Era a voz de uma senhora me tranquilizando que tudo estava bem e que logo acabaria. Na época, eu estava com 35 semanas de gravidez. Na semana seguinte, dei à luz minha filha. Ela nasceu 4 semanas prematura, mas forte como um touro. Algumas semanas depois, acordei uma noite e novamente no mesmo canto do quarto as luzes apareceram. Então notei uma figura muito alta se inclinando sobre o berço da minha filha. Tive a sensação de que a figura estava sorrindo para ela e não lhe faria mal. Também tive a sensação de que quem quer que fosse essa pessoa, estava muito satisfeita por finalmente termos uma bebê saudável. Nós nos mudamos de lá alguns meses atrás e compramos nossa própria casa, mas voltamos ao duplex regularmente, já que meus pais são os proprietários e estão redecorando para alugá-lo ao próximo inquilino. Em uma visita recente, meu parceiro subiu ao sótão para limpar todas as nossas decorações de Natal, brinquedos antigos, roupas de bebê, etc. Enquanto ele estava lá em cima, ele encontrou algumas pinturas antigas que nenhum de nós se lembrava de estar lá antes. Ele as trouxe para baixo e, ao examiná-las de perto, percebemos que foram pintadas por uma garota chamada Laura. Infelizmente, não havia data nelas, mas é um mistério como elas foram parar lá. Como eu disse antes, voltamos com frequência e sempre sinto que estou sendo bem-vinda. Uma noite, enquanto estava sentada no carro quando estávamos saindo, olhei para o nosso antigo prédio e juro que vi uma figura parada na janela do nosso antigo quarto nos observando sair.